Salve, salve galera! Hoje a gente está aqui para falar do cineasta mais conhecido do Brasil, o grande nome do cinema novo, o baiano Glauber Rocha. É uma data especial, então a gente vai falar bastante sobre ele e sobre todo o cinema brasileiro, de um modo geral, pelo menos o movimento mais conhecido nosso aqui, o mais importante, que é o cinema novo. Como sempre a gente pede aqui, dá uma forcinha, clica no like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal principalmente, joga aí nas páginas de cinema, no Facebook, no Instagram, onde for. Bora lá dar uma força pra gente. Agora então pegue sua peixeira, seu chapéu de lampião e vamos adentrar nos purgatórios do sertão nordestino. Glauber Rocha nasceu em Vitória da Conquista em 1939. Sua ideia de cinema era uma festa libertária em uma revolução que viria do casamento da arte com a política. Realidade e utopia. Verdade e delírio. A base de seu pensamento era que o próprio intelectualismo subdesenvolvido tende a ser alienado e querer se parecer com o colonizador. E para uma revolução era necessária essa ruptura. E isso é possível ser visto desde seus primeiros trabalhos como jornalista e como cineasta. Afinal, se dizia que o cinema novo acabava sendo um movimento jornalístico mais do que cinematográfico, pois todos os cineastas envolvidos na época eram jornalistas. Seu primeiro longa, Barra Vento, apesar de acabar rejeitado pelo próprio diretor mais tarde, faz uma espécie de abertura de trabalhos, evocando os orixás em um formato ainda hegemônico, para se apropriar do establishment e com ele contar a história do povo marginalizado. Barra Vento foca na relação entre trabalho e religião de uma pequena comunidade de pescadores na Bahia. As danças, a luta, o mar, as crenças, tudo funciona como um elo de ligação entre uma classe de trabalhadores, e o embate entre alienação e consciência se dá com a chegada de Firmino, um homem de fora que tenta de maneira cada vez mais drástica desconstruir essas ligações. É possível sim, apesar da estética predominantemente comercial que Glauber acabaria rejeitando, ver alguns cuidados na direção que já demonstram o pulso do realizador, embora tivesse apenas 23 anos. As cenas musicais dos terreiros e o embate que vai deixando os não convencidos na sombra enquanto os correligionários se reúnem no sol são alguns destaques. Por sua influência, Luiz Carlos Barreto, um até então fotógrafo documental, assumiria a direção de fotografia na adaptação de Vidas Secas, dirigido por Nelson Pereira dos Santos. E foi aquela luz estourada, não tentando disfarçar as agruras da crueza da pobreza, que originou o manifesto Estética da Fome. A miséria dos seus temas cinematográficos e a crueza e anemia técnica de suas imagens e sons. O que seria o alicerce para a fundação do maior movimento cinematográfico brasileiro, o cinema novo. Calcado nas ideias da montagem soviética, do neorrealismo italiano e da recém-lançada Nouvelle Vague francesa, o cinema novo brasileiro foca em ser uma resposta aos artifícios hollywoodianos, especialmente emulados no Brasil pelas chanchadas das extintas Vera Cruz e Atlântida. Aliás, não confundir chanchadas com porno chanchadas que virão bem mais tarde. A intenção era mostrar sem floreios a dura vida do povo brasileiro, que até então jamais tinha sido representada na grande tela. Para isso, a imagem não poderia ser retocada. A edição não poderia mascarar, os filmes deveriam ir ao encontro dos grandes exemplos documentais, seguido aí por grandes filmes como Porto das Caixas e Os Fuzis. Para muitos críticos e teóricos, o cinema novo acabou tendo 3 fases distintas que acompanharam os movimentos históricos brasileiros. Nessa primeira fase, Glauber nos traz todo o seu idealismo e a busca de identidade representadas em Deus e o Diabo na Terra do Sol, que ao mesmo tempo que pode ser interpretado como uma forte analogia social, também tende a uma leitura mitológica entre a disputa da alma de pessoas humildes, penando num purgatório causado pelos males de seus representantes políticos e sociais. O filme conta a história do casal de trabalhadores Manuel e Rosa, que fogem após Manuel matar seu patrão cruel e explorador. Nessa jornada, se deparam com várias figuras da mitologia do Nordeste, cangaceiros, líderes religiosos e matadores.
O filme assume em momentos evocações à literatura de cordel e outros elementos da cultura do Nordeste, trazendo assim uma forte carga simbólica de identidade. Nessa ideia, Glauber usa a dialética do que se considera bem e mal para criar um universo ao mesmo tempo cheio de tons de cinza, onde os protagonistas não encontram redenção nem nas promessas religiosas, nem nas ideias radicais do cangaço. Até mesmo seus protagonistas estão bem longe do maniqueísmo cristão. Ninguém é 100% mal, ninguém é 100% bom. Nem mesmo Antônio das Mortes, o assassino contratado pela igreja para matar seguidores tanto do messianismo quanto do cangaço. Antônio sofre de uma consciência clara, bem mais pesada que seus próprios contratantes. Glauber coloca personagens em situações teatrais, recitando textos em locações totalmente realistas, música popular e erudita. E esses elementos nunca se contrapõem, apenas coexistem. A ideia da dialética dessas ideias opostas se chocando e fazendo nascer uma nova imagem, trazendo assim o agridoce que forma a base do cinema novo e a sensação de identificação do sertão. Os jump cuts e a falta de realismo, que seria algo que destoaria dos faroestes da época, a mistura do que é dito pelos personagens e o que soa na trilha sonora, é tudo visto na anárquica cena de embate entre Antônio das Mortes e Corisco. Se entrega, Corisco! Eu não entrego a serente, não entrego só na morte, para a bela na mão. Se entrega, eu não entrego só na morte, para a bela na mão. Mais fortes são os poderes do povo! E nesse embate, o purgatório se converge em salvação. O sertão vira mar. E as soluções não são nem de longe tão simples como os filmes comerciais costumavam ter, fazendo essa obra ser debatida em suas alegorias até hoje. É difícil separar a história do Glauber e do cinema novo da história recente do país. Porque assim que ele lançou, no mesmo ano que ele lançou Deus e o Diabo na Terra do Sol, que em tese faz parte dessa primeira fase do cinema novo, a gente vai ter um golpe de Estado no Brasil. Então todo aquele idealismo que você tinha até então, com a espera das reformas, com o Django e tudo mais, vai por terra e vai ter uma debandada muito grande do cinema novo. As pessoas vão começar a sair e começar a fazer filmes aos moldes do cinemão. Então poucos são os cineastas que vão se manter nessa postura, mantendo o que foi construído dentro dos alicerces do cinema novo. Então, de 64 a 68, a gente vai ter uma segunda fase do cinema novo, que já é uma fase de revolta, né? Por tudo aquilo que foi perdido, por tudo aquilo que foi deixado de ser conquistado. Os filmes, principalmente os filmes do Glauber, vão ficar mais alegóricos e mais politizados, mais diretamente politizados. E vai ser nessa segunda fase que o principal filme vai ser um filme do Glauber, obviamente, chamado Terra em Transe. Terra em Transe começa no mar onde termina Deus e o Diabo. Porém, ao invés de adentrar no sertão nordestino, desta vez entramos em um país fictício. Eldorado, uma metáfora da América Latina naquele momento. A base da história segue a mesma, só que aplicada ao momento e à conjuntura do que o continente passava. Paulo é um poeta burguês que para de apoiar um político conservador, Porfírio Dias, para ajudar um progressista, Vieira, mais aos moldes do que imaginava como um sonho de país. Quando Vieira se elege governador da província de Alecrim, seu nome fica cada vez mais forte para a presidência da República. Isso faz com que Porfírio trame um golpe de Estado. Quando chega o momento de se defender, Vieira decide não resistir por medo de um massacre. Paulo, porém, insiste na resistência armada. Desiludido, ele se lança sozinho contra as forças opressoras, tornando-se um mártir de uma causa perdida, resumindo bem o sentimento que a arte se encontrava no pós-golpe. Após a proibição do filme pela censura, que acabou voltando atrás por um intenso movimento de artistas intelectuais, e após também a grande repercussão na participação em Cannes, o filme acaba portando no Brasil sem cortes. E assim, como alguns filmes do francês Godard, desperta a fúria tanto da direita quanto da esquerda. A direita, pela ode à luta armada, a exploração das classes dominantes e o jogo político feito a esmo
pelos interesses de alguns poucos. A esquerda, pela demonstração de fraqueza na reação e na manipulação que sofre o político progressista para ser repressivo quando o povo pede seus direitos. E aparentemente era o que o Glauber mais queria, que fosse uma bomba que tirasse todos de sua zona de conforto, fazendo-os se ver expostos e nus na tela de maneira irremediável, tirando todo o academicismo que poderia haver no debate. O que acabou causando uma certa vergonha na plateia ao se reconhecer tão problemática. O famoso complexo de vira-latas, que não caía tão bem após anos de cinema sendo feito para vender um paraíso tropical para turistas. É importante constatar que esse processo teve grande influência no tropicalismo que estava nascendo, seja na literatura, no teatro ou na música, o que novamente sofre uma abrupta ruptura com o AI-5 em 68. A terceira fase do movimento já é uma coisa bem mais carnavalizada, brincando com o antropofagismo, o literal, não o artístico, como uma maneira de defesa, a violência como uma maneira de se defender do opressor, do colonizador. Isso vai ser bem forte, e da mesma maneira que a segunda fase se comunicou gerando o tropicalismo, agora a terceira fase vai pegar o que o tropicalismo criou e trazer para os filmes, deixando as alegorias todas mais parecendo um desfile de carnaval, se apegando a esse desfile de carnaval, mas nunca de uma maneira feliz, por assim dizer. A partir daí você tem um cinema carnavalizado, com uma estética mais kitsch e uma defesa da violência como arma de contra-ataque. Em muitos casos, usando o canibalismo das antigas tribos indígenas como analogia, a violência contra o opressor como arma justa. Aqui se desmembra o movimento e tem início também o cinema marginal e a boca do lixo, levando a estética da fome a outros níveis. Mas logicamente, como falamos de Glauber, nos manteremos no cerne da representação do movimento. Em 69, Glauber lança seu primeiro filme em cores, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, uma espécie de spin-off de Deus e o Diabo, centrado na figura de Antônio das Mortes, que aqui já se mostra cansado e com a consciência pesada por seus trabalhos. Vemos a modernidade invadir pouco a pouco o cenário mitológico e, de certo modo, assumir o papel do dragão, que varia de personificação conforme a narrativa do filme pede. Dragão da Maldade influenciou vários cineastas, como John Bon-woo, de Parasita, e Martin Scorsese. I think it's Antonio. But I go back and forth. There's Land and Anguish and Benevento, but I like very much Antonio is the one I keep checking back with. I keep showing to people if I think they deserve it. Because sometimes some people are gone. I mean, some people like zombies and no more feeling or something. I don't know, and I think it's good to show it to people who will, that it might help them in their work, or even if they reject it. It's something for them to have a reaction to, rather than what's being presented today. No, I think it's Antonio. I go back and forth with Antonio. The music is always in my head, and I know it very well. A obra se tornou na época um dos filmes mais conhecidos fora de Hollywood, e um dos mais vistos na França. Aliando a repercussão da figura de Glauber com o fechamento total do regime no Brasil nos anos de chumbo, Glauber se viu correndo risco de morte em território nacional e precisou se exilar em Portugal. Mais tarde, a Comissão da Verdade expôs documentos deixando claro que literalmente havia planos de assassinar o cineasta. A Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro divulgou documentos da aeronáutica que comprovam que o cineasta Glauber Rocha estava marcado para morrer durante a ditadura militar. Essas informações estão neste documento da aeronáutica que revelam no topo da página, escrito à mão, que Glauber Rocha estava marcado para morrer. Sua carreira internacional inclui filmes como O Leão de Sete Cabeças, cujo título original se vale de 5 línguas diferentes, filmado no Congo, com um elenco internacional, completamente alegórico e ritualístico, usando com força a iconoclastia política e religiosa. E Cabeças Cortadas, filmado na Espanha, contando a história de Dias, o mesmo déspota de Terra em Transe, agora vivendo enclausurado em um castelo, sonhando nostálgico sobre quando era dono de Eldorado. A loucura cresce com a desestrutura do próprio filme, em busca de uma pureza representada por uma camponesa aprisionada. Hermético ao extremo, é um dos filmes mais difíceis da filmografia de Glauber.
E seu último filme, já feito no Brasil em 1980, após a anistia, segue esses padrões. Carnavalizado e intenso, A Idade da Terra teve que ter suas cópias saindo clandestinamente do Brasil para festivais internacionais. Experimental em sua concepção, Glauber não queria que os rolos fossem numerados, porque, segundo sua ideia, eles poderiam ser exibidos em qualquer sequência. A escolha do exibidor, ou mesmo a esmo. Glauber definiu o filme como uma missa bárbara. O filme chegou ao Festival de Veneza e não foi compreendido nem pelo público, nem pela crítica. Inclusive marcando uma forte briga entre Glauber e o cineasta Louis Malle, que ganhou o prêmio aquele ano. Há 1 ano de sua morte, Glauber estava abandonado. Retornando a Portugal, se preparava para filmar uma obra chamada O Império de Napoleão, quando começou a passar mal. Transferido para o Rio de Janeiro, Glauber falece de septicemia, aos 42 anos de idade. Idade que ele sempre falara que iria morrer. Então, uma coisa que é importante a gente deixar claro é que o Glauber só virou unanimidade no Brasil depois que morreu. Isso é uma coisa que acontece bastante por aqui, né? Um pouco antes dele morrer, como dito, ele tinha sido esquecido. Ele era um cineasta abandonado pelo público e pela crítica. Só que, como todo sertanejo, ele se manteve forte até os últimos dias. Estava filmando, estava se preparando para filmar até seus últimos dias. E mesmo quando estava na Europa, quando estava filmando o último filme que ele ia fazer, seria em Portugal, ele evocava a identidade brasileira, a identidade nordestina, porque, desculpem os meus conterrâneos sulistas e sudestinos, a identidade brasileira está muito ligada ao sertão nordestino e não tem como se negar isso. É onde nasce o intelectualismo brasileiro, é onde nasce o Brasil e é onde o sertanejo forte se forma. Não tem uma metáfora melhor do brasileiro lutador do que o nordestino. É uma coisa que a gente com certeza deveria estar se orgulhando, e é um momento bom para se falar sobre isso, porque é parte da gente. Não importa de onde você veio, se você está aqui, você é parte da cultura brasileira. E parte da cultura brasileira é fortemente ligada à cultura nordestina, como Glauber sempre colocou. Todas as metáforas compostas nos filmes do Glauber são presentes hoje na nossa sociedade. E hoje, nós aqui embaixo, somos o dragão da maldade. Gostaríamos que não fôssemos. Estamos batalhando, muitos aqui batalhamos para que não fôssemos. Mas seguimos com a força desse sertanejo, não importa onde estamos nesse país enorme, mas com a força desse sertanejo, desse nordestino, seguimos peleando para que isso mude um dia. É isso. Salve o cinema novo, salve Glauber, salve o povo nordestino. Vocês têm todo o meu coração. Quem não gosta, escreva uma melhor, como diz o nosso Pereira dos Santos. Não me lembro de algum. Quem não gostou dessa história, que vá pra puta que pariu, escreva outra.